Portanto, na sequência, a programação do seminário, né, conforme a programação, convidamos a presidente do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos, Vânia Maria Machado, para compor e mediar a mesa, que terá como tema a concepção de educação como política pública de proteção social. Convidamos para compor a mesa a professora doutora Ângela Fátima Soligo, a professora Ângela é doutora em psicologia, docente colaboradora da Faculdade de Educação da Unicamp, pesquisadora de relações raciais e de gênero e da formação em psicologia, membro do Grupo Coordenação Nacional pela implementação da Lei 13.935 e membro da ABEP. Convidamos também o professor doutor Wagner Roberto do Amaral. O professor Wagner é graduado em Serviço Social, mestre e doutor em Educação, pós-doutorado em Estudos Interculturais pela Universidade Veracruzana, no México, e pós-doutorado em Educação Superior para povos indígenas na América Latina, pela Universidade 3 de Fevereiro da Argentina, professor associado do Departamento de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social da Universidade Estadual de Londrina, líder do grupo de pesquisa Educação Superior para Povos Indígenas no Brasil e na América Latina, atua como colaborador no programa Iniciativa para a Erradicação do Racismo na Educação Superior de Cátedra, Unesco. Educação Superior e Povos Indígenas e Afrodescendentes na América Latina, membro da Coordenação Nacional pela Implementação da Lei 13.935 e também da Associação Brasileira de Ensino, Pesquisa em Serviço Social. Convidamos ainda a deputada estadual e professora Luciana Carminati, que é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e está na coordenação do Comitê Estadual de Segurança nas Escolas. Passo a palavra para a coordenação da mesa. Então, estamos aqui novamente. Vamos dar início, então, à nossa primeira mesa do nosso seminário. Nós fizemos um combinado aqui, que Ângela falaria primeiro. Não, ela vai falar depois. Ela acha melhor, então, depois de vocês, depois dos nossos honrosos palestrantes, das duas profissões que nós queremos e estamos ansiosos aqui para ouvi-los. A deputada preferiu, então, falar depois, certo? Então, vou passar a palavra, sem mais delongas, para a nossa querida Ângela. Acabei de dar um banho aqui no meu papel, mas tudo bem. Novamente, bom dia a todas as pessoas. Eu quero agradecer ao CRP de Santa Catarina, ao CRES de Santa Catarina, ao SIMPSI, a BEPS local, a BEP local e ao Observatório, pela organização do evento e por me convidar para compor essa mesa. Quando a gente fala em educação, nós estamos falando da maior
política pública do país. É a maior, é a mais abrangente política pública do país. Então, eu friso isso para a gente começar assumindo a importância, a centralidade da educação na construção do país, na consolidação de um projeto de país democrático, plural de verdade, equânime. Seremos democráticos, de fato, quando nós tivermos uma educação e um país que tenha superado o machismo, o racismo, a LGBTQIAP+, o capacitismo, a aporofobia, que são ainda marcas da nossa sociedade e das nossas desigualdades. Então, nós somos uma democracia em construção. Quero também lembrar que a educação pública é uma conquista. Se nós formos olhar a história do nosso país, o que marca essa história é a exclusão, né? Uma educação que foi se constituindo historicamente para alguns, para poucos, né? Então, desde o período colonial, a educação era para quem? Era para os filhos daqueles que aqui invadiram o território nacional, se apropriaram de terras indígenas, escravizaram povos africanos e os sequestraram e trouxeram para trabalhar no país. A educação, como bem, como patrimônio, era para o colonizador, né? A pseudo-educação dos indígenas não era educação. Eram iniciativas de aculturação e destruição das culturas dos povos originários. Então, não era educação mesmo, né? E os povos escravizados não tinham acesso à educação. Então, o que marca a educação brasileira nos seus primórdios é a extrema exclusão, é a exclusividade, né? Os movimentos, as lutas dos nossos povos e daquelas e daqueles políticos intelectuais que se envolviam nas lutas vão abrindo espaços, criando espaços. Por exemplo, para as mulheres acessarem o ensino médio, que no início dos anos do século XX, o ensino médio para as mulheres era o magistério, né? Elas foram incorporadas ao ensino médio para ensinar crianças. Pessoas negras foram incorporadas sistemicamente também no início do século XX aos níveis médios de educação. Então, nós já tínhamos tido a abolição, mas as escolas públicas, até 1924, não eram obrigadas a matricular pessoas negras no ensino médio. Sabe o que é isso, gente? Cota para branco. 100% branco. Porque os negros sequer chegavam no ensino médio, como é que eles iam chegar na universidade? Né? As pessoas com deficiência não tinham acesso
a educação regular. Só em 1996, com a LDB de 96, com a lei que, então, vai definir a inclusão como política, você tem a garantia da presença das pessoas com deficiência no ensino regular. E, gente, é muito recente o que nós vimos de tentativas de retroceder ao modelo das escolas especiais, das classes especiais, de tirar as pessoas com deficiência do espaço da escola. Eu estou falando de 2 anos atrás. Então, vejam, nós estamos falando de exclusão. Nós estamos falando de milhões de jovens que abandonam o ensino médio porque precisam trabalhar para ajudar a sustentar as suas famílias. Nós estamos falando de jovens e crianças da zona rural que não acessam adequadamente o espaço escolar por falta de condições mínimas, às vezes um ônibus escolar. Então, nós estamos falando de um processo, você me cutuca quando eu estiver quase no fim. Nós estamos falando de um processo de luta, de embate por garantir um direito que vem como conquista, um direito mal reconhecido. O que eu estou falando quando eu digo que é um direito mal reconhecido? Se a gente pensar no que foi chamado de PEC do fim do mundo, que foi aquela que congelou por 20 anos os investimentos em educação e saúde, nós estamos falando de um direito não garantido. A discussão do arcabouço, né, que é uma nova política econômica, um dos grandes debates é se a educação entra ou não no arcabouço, se o Fundeb entra ou não no arcabouço. Não deveria ser discutido, deveria ser princípio que a educação não pode entrar no arcabouço. Por quê? Porque não dá para você colocar um limite de natureza meramente econômica num direito que é do conjunto da população e uma população que cresce a cada ano. A cada ano entram mais crianças e jovens e adultos que não tiveram acesso à educação no tempo certo. Então, não devia nem ser discutido. Deveria ser cláusula de princípio, né? Mas está sendo discutido. Então, eu chamo isso de um direito mal reconhecido. Ainda se entende a educação como gasto. Quanto é que vai gastar nisso? Quanto é que vai gastar para ter psicólogos e assistentes sociais no sistema? Quanto é que vai gastar para ter mais escola de educação infantil, que é uma carência do nosso país? Não se entende educação como investimento. Investimento no país, investimento no seu povo, né? Países que saíram de condições de precariedade e que hoje são potências, são países que investiram
maciçamente educação. Eu vou citar o Japão e a Coreia. Tá? Então, vejam, no nosso país, ainda não se entende educação como investimento. Exemplo disso é que a Lei 13.935, que, em dezembro de 2019, aprovada, não está implantada na maioria dos estados e municípios. É lei. É lei. Mas não está implantada em muitos estados e municípios. E a grande discussão é quanto vai custar. Né? Nós fazemos essa discussão na questão do Fundeb. Eu nem vou falar isso agora, vou falar à tarde. Mas a gente escuta isso. Esse PL que resultou na lei, quando aprovado, ele foi vetado pelo presidente da República passado, com o argumento de que não vai ter dinheiro. Felizmente, o nosso movimento das nossas categorias, conseguiu, num processo de pressão, viu, gente? A gente foi atrás dos deputados e tal. Nós conseguimos derrubar o veto. Os deputados derrubaram o veto. Tá? Mas vejam, para que teve que fazer tudo isso? Porque a perspectiva que se apresentava, e ainda se apresenta, é quanto vai custar. A grande questão não é quanto isto vai contribuir para melhorias na educação. Poucos foram aqueles que defenderam essa perspectiva, né? Mas, enfim, nós conseguimos e nós temos a lei. E se temos a lei, é porque nós nos movimentamos. É por luta. A gente não ganha nada de presente. A gente luta. E a educação que temos hoje, com todos os problemas, é também fruto de luta, né? A educação inclusiva, pelo menos nos princípios, é fruto de luta. A gente ainda tem que fazer muita coisa para melhorar isso. Mas o que temos é fruto de luta e, sim, avançamos. Bom, dito isso, eu queria situar a psicologia nesta luta, né? Por que a psicologia e qual psicologia? Porque essa também é uma discussão que não é periférica. Nós sabemos que a tradição na psicologia brasileira, ela é marcada pela perspectiva clínica. E aqui eu vou abrir um parênteses para dizer que eu não tenho nada contra a clínica, eu não tenho nenhum problema com a clínica. Aliás, ela é necessária, ela é importante, ela é fundamental. Fechou parênteses. Mas psicologia é muito mais do que isso, né? Uma característica da psicologia é exatamente a pluralidade de espaços, de campos que nós efetivamente ocupamos. Nós estamos na educação, nós estamos na saúde, nós estamos nas organizações, e as mais diversas, tanto as empresariais quanto os sindicatos, OS, nós estamos na área jurídico-penal, nós estamos no esporte, na comunicação e por aí afora. Então, a nossa
característica é essa pluralidade, não é? Então, a psicologia, ela tem distintos olhares, porque ela se constitui não só pelas teorias, mas pela praxis, pelo diálogo com o território. Bom, na educação, portanto, a primeira coisa que eu quero dizer é que a psicologia, ela faz a defesa intransigente da educação como bem público, como direito inatacável. É mais do que investimento, gente. É compromisso, é patrimônio. A educação é patrimônio da nação. Não é dos governos, é da nação. Tá? Uma educação na diferença, com a diferença. Uma educação que não se mede só por números, por indicadores. Nós somos um país de dimensão continental. A gente precisa entender que uma régua só não vai dar para medir, né? É uma educação que amplie conhecimentos, que abra. Uma educação decolonial, que nos faça conhecer para além da perspectiva eurocentrista. É uma educação que se constrói no diálogo com o conjunto da sociedade. E quando eu falo conjunto da sociedade, gente, eu quero enfatizar o diálogo com quem está na ponta, quem está no chão da escola, estudantes, professores, gestores, familiares e pesquisadores da educação. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a briga atual com o ensino médio, com o novo ensino médio, um dos fatores da briga é que, antes de nós, que somos a escola de alguma maneira, são ouvidos os interesses privados de organizações ligadas a bancos. Isso não é diálogo com a sociedade. Então, a educação que se constrói com a sociedade, pelas crianças, pelos jovens, adolescentes e pelos adultos que ainda precisam aprender. Então, é essa educação que a gente defende. E que psicologia para essa educação? Uma psicologia numa perspectiva não medicalizante. Nós vivemos a era dos remédios e da medicalização, que é muito mais do que remédio. É atribuir doença à vida, às questões sociais, às dificuldades e ao sofrimento. Como se sofrer fosse doentio, como se a felicidade fosse algo que se deve expressar a qualquer custo, inclusive a custo da própria saúde. Não a rotulação, né? Não a colocar rótulos naquela aluna, naquele aluno, que não aprendem do jeito que a escola quer, que não se comportam do jeito que se define para um ideal de aluno, e lembra aqui que o aluno ideal não existe. Não é exclusão. Não é exclusão na margem, como diz a Maria Helena Pato. Não é só o aluno estar na escola, mas é o seu direito de aprender, né? E não a perspectiva individualista clinicista. Nós estamos falando de uma equipe e de uma psicologia que estará no sistema educativo, uma psicologia, aí posso dizer que o serviço social também, estarão no sistema não para atender, no sentido individualista, no sentido de colocar o fracasso da escola como o fracasso do aluno, mas uma psicologia que atua, obrigada, em equipe, em diálogo, em perspectiva coletiva, não é? Uma perspectiva que se funda no direito ao desenvolvimento e aprendizagem. A gente estuda isso. E a gente tem isto para entregar para a escola e para dialogar para a escola.
uma psicologia que atue na promoção da convivência escolar, no enfrentamento de preconceitos e violências. E, gente, enfrentar não é fazer de conta que não aconteceu, que é comum, né? Enfrentar é trazer para o diálogo, é deixar surgir o conflito para que ele possa ser refletido e transformado. Atuar na relação família-escola, uma relação em perspectiva cooperativa, não aquela relação tradicional que uma culpa a outra, né? A família culpa a escola culpa a família. E não anda, né, gente? Não anda. Não existe familiar que quer ir à escola para ouvir um professor ou um gestor falar mal do seu filho em público. Isso dói. Isso fere. Né? Também fere o professor quando ele é destratado por um familiar. Então, a gente precisa construir outras relações, relações cooperativas. Nesses últimos episódios de ataques às escolas, eu não vou falar neles, porque seria outra fala, mas nesses últimos episódios, em que eu fui chamada para conversar com escolas, eu tenho dito isso, gente. Família e escola vão ter que cooperar para proteger as suas crianças e jovens. Proteger. Né? Nós estamos falando de duas instituições sociais que têm, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o dever de proteger. Então, vão ter que aprender a dialogar. Bom, eu não devo ter muito tempo, mas acho importante a atuação também da psicologia na formação continuada em serviço. Formação de professores, gente, que vá além dos conhecidos cursos. Né? Professoras e professores são muito cobrados de frequentarem cursos. Isso dá ponto para os sistemas de promoção, de ascensão na carreira. Mas nós sabemos que cursos são importantes, mas não são suficientes. E, às vezes, a sua eficácia em retornar para a mudança na escola é uma eficácia relativa. Eu estou falando aqui em formação em serviço, em diálogo constante. Os sistemas públicos têm, nas escolas públicas, os horários de trabalho coletivo. Cada estado tem um nome, né? No estado de São Paulo é HTPC. Esses horários são momentos preciosos de diálogo. Eu já acompanhei vários e acabam sendo horários em que a gestão dá recado. Não é? E aí, gente, ou dá recado, combina a festa junina, mas, muitas vezes, também é um momento de queixa, uma queixa que fica no ar. Fica no ar, não é ouvida, é só catarse. Mas catarse, gente, é bom, mas passa. Né? E o que se faz com a queixa? Nós, da psicologia, temos muita coisa para conversar nesses momentos, para escutar, para aprender e para dialogar, né? Para colocar outros olhares, outras perguntas, porque a gente não tem resposta para tudo. Outras perguntas, outras possibilidades de construção juntos. Eu vou dar um exemplo rápido, uma vez que me chamaram para fazer uma discussão no Instituto Federal do interior de São Paulo. E havia uma queixa dos professores
da área tecnológica, com os alunos que estavam entrando para o ensino médio regular, muito jovens, e que não entendiam bem como era importante estar ali, né? E aí eu lembro de um professor que dizia: eu quero que eles aprendam neste nível, e eles estão neste nível, né? E ele só conseguia enxergar essas duas coisas. E aí eu fiz uma longa... Era para ser uma palestra de 1h30, eu fiquei 4h30 lá. Era para ser uma coisa mais rápida. Mas eu fui conversando com eles. E aí eu fui vigotskiana, gente, né? Eu disse, então, tá, olha, eles não estão ali no nível que você quer, mas se você subir um pouquinho o degrau, você acha que eles vão aprender? Ah, tem umas coisas que eles vão. Falei, tá, então tenta. Quando eles estiverem ali, nesse degrauzinho, sobe um pouco. Você acha que vai dar certo? Bom, resumo. Eu fui mostrando para ele que ele podia atingir o nível que ele queria. E foi muito interessante, gente, porque a escola gravou tudo, eles passaram de novo para os professores, e aquele Instituto Federal construiu vários projetos para aqueles alunos. Então, às vezes é um olhar, né? Não é mágica. Às vezes é um olhar. Você olha de um outro jeito e dialoga com aquilo que os professores trazem. Então, a gente tem muitas possibilidades na formação continuada. E aí, para me encaminhar para finalizar, eu quero lembrar, eu tenho dito isso com frequência também, a escola não é perfeita, a sociedade não é perfeita. A escola é parte dessa sociedade. O que está fora está dentro. Algumas carências que a gente observa na escola, elas são carências que vêm da vida fora da escola. E a escola não é perfeita. Nem nós, nem a psicologia, nem o serviço social, nós somos conhecimento em construção. Nós somos processo. E, sendo processo, nós estamos em constante aprendizagem, aperfeiçoamento. E a gente quer estar, né, neste movimento constante de transformar a escola, de transformar a sociedade. Nós acreditamos na possibilidade da transformação. Nós não queremos ficar sentados esperando que as coisas mudem, sei lá como. É conosco, é com as nossas organizações, os nossos conhecimentos, as nossas ciências, os nossos professores, os nossos estudantes, as nossas comunidades, coletivamente, que a gente vai produzir a cada dia um país mais democrático, equânime e justo, na diferença para todas e todos. É isso. Obrigada, Ângela, muito bem. Vou passar, então, a palavra para o nosso... O Fagner vai apresentar. Ô, Ângela, você de improviso falou tudo e mais um pouco. Não digo improviso, mas no escrito, olha só. Então... Pronto. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Então, quero fazer uma saudação a todas, todes, todos que estão aqui nesse espaço
E talvez um elemento importante para a gente poder também prosear e conversar, para que não seja uma mesa, é que a gente se sinta numa roda de conversa, apesar do formato de nós falarmos primeiro, mas que também no debate vocês possam se manifestar e que a gente possa ir avançando. Acho que essa é a ideia do seminário. Eu queria agradecer muito, né, pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, né, numa articulação, resultado já de uma articulação desse GT estadual, né, conduzido aqui pelo CRES, pelo CRP, pelo Sindicato da Psicologia e dos psicólogos e psicólogas, pelo Observatório e também pela BEPS. Eu me chamo Wagner, sou professor da Universidade Estadual de Londrina, então aqui da região sul, mas no norte do Paraná, e fico já muito entusiasmado quando vejo umas cuias passando por aí, com uma vontade, apesar do norte paranaense ser mais acalorado, mas me dá um desejo muito grande de poder compartilhar essa ideia, dividir a cuia para que a gente possa conversar. Essa é uma prática muito frequente em Santa Catarina, no interior principalmente. Eu falo, então, em nome desse coletivo, estamos eu, Ângela e Vânia, que é a Coordenação Nacional pela Implementação da Lei 13.935. Essa coordenação, ela tem um slogan que é bem importante, que é esse aqui, essa luta tem história. Então nós estamos aqui, mas representando aqui muitas pessoas que vieram antes de nós, lutando pela garantia da psicologia e do serviço social na educação. Aliás, mais além do que isso, de ter uma educação pública de qualidade, gratuita, laica, e quando a gente fala de qualidade, e é muito bom falar depois de Ângela, né, porque ela nos provoca a pensar que qualidade é essa que nós defendemos. Então é essa qualidade crítica, antirracista, anticapacitista, intercultural, né, intersaberes, interepistêmica, que a gente está falando. E nesse coletivo, nós somos em quatro da psicologia e 2 do serviço social. São 6 instituições que vêm se mobilizando mais intensamente por conta da implementação da lei nos dezembros. Dezembro é um mês que acaba sendo de referência, porque foi o mês que foi aprovada, lutada contra o veto do então presidente da República da época, então publicada, e depois, no dezembro seguinte, a agregação da lei dos profissionais da psicologia e serviço social no Fundeb, e no dezembro seguinte, a retirada dos 70% e vinculação aos 30% do Fundeb, e o próximo dezembro deste ano, a nova revisão do Fundeb. Eu trouxe um slide que talvez dê para a gente visualizar um pouquinho. Um pouco diferente da Ângela, eu me organizei aqui de forma mais sistemática, porque no último evento que eu participei eu não levei slide, eu era o único que não tinha slide, num ambiente muito difícil de garantir atenção. Eu falei, eu vou levar o slide, todo mundo vai levar slide, e acabei sendo o único. Mas isso ajuda um pouco, né, a gente visualizar. Eu falo desse coletivo, eu falo a partir da BEPS, né, que é a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, que estava representado aqui pela professora Fabiana. Então, falo a partir deste lugar. Eu pensei em 3 aspectos centrais dessa prosa pequena que nós teremos. Talvez o último a gente converse um pouco mais à tarde, né, porque nós teremos ainda 2 mesas tratando das estratégias para a implementação da lei. Mas 2 aspectos circulam entre política de educação e escola como espaços potenciais para a nossa atuação. Então, eu falo a partir do serviço social, né? E um pouco da lei, né, da ideia das equipes multiprofissionais e eixos de atuação
que eu também venho organizando em diálogo com muitas companheiras e companheiros que vêm atuando na educação. Quero destacar também a minha felicidade na mesa de abertura de poder ver representado aqui nesse evento, tanto a Luciana, que representa a LEP, né, que é uma voz importante na Assembleia Legislativa, mas também o Fórum Estadual de Educação, o Ministério Público de Santa Catarina, a Associação dos Municípios, extremamente importante conversar com as entidades municipalistas, e o Sindicato dos Professores. Acho que esse é um diálogo extremamente importante, para além da Undime e do CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais, que é também um outro desafio, e a Undime vai estar à tarde. Bom, deste primeiro aspecto, desse primeiro ponto da prosa, eu acho que tem um cenário muito difícil que nos provoca, nesses últimos 4 anos, principalmente, digamos que 6 anos, porque a PEC do fim do mundo é ainda do governo Temer, do congelamento, mas esses últimos 4 anos têm que nos provocar a pensar, de fato, as estratégias de luta e entender a educação. Ou seja, existe um fosso enorme que aumenta e aumentou ainda mais a partir do pós-pandemia. Propostas que foram circulando pelo Congresso Nacional, como o homeschooling, a ideologia de gênero, escolas cívico-militares, escolas sem partido, que exigiam um debate intenso, principalmente dos parlamentares da esquerda, mais progressistas. Muitos deles foram aprovados. Paraná, por exemplo, é uma referência nas escolas cívico-militares, que são em torno de 190 escolas estaduais que implantaram esse regime. Isso está aí, isso permanece. O contexto de ataques, né, e de violências nas escolas, também com o novo governo, com o governo Lula, foi instituído um GT interministerial. A gente precisa estar atento, né, discutindo proteção e segurança nas escolas, que esse é um dado do contexto, resultado também do armamento intenso provocado pela última gestão no governo federal. A privatização progressiva da gestão das escolas. O Paraná também é um outro exemplo. Então, já OS, organizações que vêm assumindo por licitação pública, por pregão, a gestão das escolas públicas, direção, coordenação pedagógica, além das equipes de apoio. Uma ausência de monitoramento do Plano Nacional de Educação, que tem vigência em 2024. E acho que esse que é um elemento que a gente precisava se dedicar bastante, que é dessa desarticulação progressiva dos sistemas de ensino. Então, em que medida a gente consegue observar uma articulação entre estados e municípios, quais regimes de colaboração entre os entes federativos, que pactuação. Então, eu espero que isso seja novamente retomado nas próximas conferências nacionais de educação. Essa é uma tarefa também dos fóruns estaduais de educação, Fórum Nacional de Educação. E talvez um alento seja essa reestruturação do Ministério da Educação, já iniciado a partir de janeiro, né, com pautas que estavam ocultadas, arquivadas e voltam para o cenário e para a disputa, porque não pensem que nós vivemos em harmonia, nós estamos em disputa. Aliás, disputa e conflito são categorias centrais na análise das políticas educacionais. O tema dessa mesa, que é amplo, é concepção de educação como política pública de proteção social. Ou seja, são 3 eixos extremamente imensos, intensos, que exigem muito da gente. Espero que eu consiga andarilhar um pouco por eles. Eu entendo assim, para nós assistentes sociais, e imagino que para psicólogos também, para que a gente possa ter uma imersão, de fato, na compreensão da educação, entendo assim, que tem 4 dimensões importantes. A de compreender a educação enquanto política educacional, e aí tem um conjunto, uma ementa, né, dos aspectos legais, históricos, gestão, financiamento, planejamento, avaliação, influências internacionais, porque o Brasil está vinculado e determinado também por acordos internacionais,
a dimensão da escola, a dimensão do currículo e a dimensão do exercício profissional e da permanência com qualidade. Então, eu entendo, em linhas gerais, que seria bem importante, para quem for se dedicar nesse estudo, que a gente passasse também por essas dimensões. Eu escolhi pelo menos duas para que a gente possa dialogar um pouco mais nessa manhã. Uma delas é, de fato, da dimensão da política educacional, a educação como política pública. E aí quero reafirmar isso que a Ângela iniciou falando, que a educação é, de fato, a política social também é um eixo fundamental na formação dos assistentes sociais, das assistentes sociais, mas é, sim, a política mais abrangente, mais sistêmica e de amplitude em escala no conjunto das políticas sociais. É ela, sim, que tem dotação orçamentária definida constitucionalmente. Então, 18% para o governo federal, 25% para os governos estaduais e municipais, disputadíssimos, porque não significa ter dotação orçamentária, definição orçamentária, que isso vai ser usado para finalidade pública, né? Então, os governos que nós temos no território nacional também vão disputando ou concedendo recursos para a iniciativa privada, para os sistemas empresariais. É uma política, no âmbito das políticas sociais, que também revela um conjunto de contradições inerentes entre os interesses do capital e do trabalho. Então, é campo de disputa, porque ao mesmo tempo que a classe trabalhadora luta pela educação historicamente por direito, também o capital deseja que a educação seja garantida para a qualificação da força de trabalho, para a formação de capital humano, enfim, e aí tem documentos que revelam isso na América Latina, pelo Banco Mundial, enfim. E o sentido da educação como uma política que deve ser feita pelo Estado. Nós estamos também com uma concepção, a concepção constitucional que orienta a educação no território brasileiro é da universalização. Bom, então, para universalizar efetivamente, com metas, porque os planos nacionais de educação definem isso, metas e diretrizes, é fundamental ter recurso, ter financiamento e ter o Estado, porque o Estado é o único que tem a capacidade e a estrutura de garantir e fazer com que a educação pública, a escola, alcance todos os rincões, todos os cantos, todas as ilhas, né, todas as aldeias, todos os territórios indígenas, quilombolas, campo. Eu estou falando do campo porque Santa Catarina também é prenhe, marcada pela agricultura familiar, pela educação do campo, no campo, né? Então, como é que a gente faz da universalização um modo de atender às especificidades dos diferentes grupos, dos diferentes segmentos? Porque, como disse a Ângela também, a educação não pode ser uma régua que homogeneiza os sujeitos e os grupos. Então, também essas disputas foram acontecendo no âmbito legal. Bom, nós estamos comemorando 20 anos da Lei 10.639, que obriga o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, mas a 11.645 inclui também história indígena. Como é que a gente garante essa especificidade? Como é que a gente garante a educação escolar indígena, a educação do campo? E, para nós, assistentes sociais, é fundamental compreender que esta política, ela se difere das outras políticas no que se refere à sua organização, à sua estrutura. A gente está muito habituado com a assistência social, com a saúde, mas a educação é muito diferente no financiamento, na estrutura e no papel do Estado e na pactuação entre estados e municípios. Então, se a gente olhar um panorama, é mais ou menos assim mesmo, que a LDBEM, que é a Lei Orgânica da Educação Nacional, define, então, níveis, modalidades, níveis maiores, educação básica, educação superior. Ter esse olhar panorâmico é importante, parece óbvio, mas imagino que para nós o serviço social nem sempre é, de compreender o que cabe para cada ente federativo, do ponto de vista do financiamento e da garantia da oferta
universal. As modalidades também são elementos fundamentais, porque elas também são resultados de lutas de segmentos, fóruns específicos, seja da educação especial, da educação de jovens e adultos, da educação escolar indígena, da educação profissional. Bom, e aí os desafios no campo das políticas educacionais, como eu já afirmei antes, se remetem a esta desarticulação entre educação básica e educação superior. São sistemas distintos. Se olha para os conselhos estaduais, municipais de educação, tem câmaras separadas. Como é que a gente articula educação básica e educação superior? Entre municípios e estados, entre os níveis educacionais, pensando a organização etária, porque também a lógica da oferta é a dimensão etária. E eu fico, para quem vem da EJA, eu venho da educação de jovens e adultos, trabalhei há muito tempo com alfabetização, fui gestor na Secretaria de Estado da Educação do Paraná, no governo Requião, importante afirmar isso. Tem outros governos que vieram depois. É fundamental destacar isso. Tinha um verbetezinho que às vezes doía um pouco para nós, que é ofertar na idade certa. E na EJA não tem idade certa, porque o inverto certo é o incerto, né? Então, ofertar no tempo necessário. Para a EJA é assim. Mas também para os adolescentes, você tem limbos, porque o adolescente que cometeu ato infracional sai da escola, vai ser, dependendo do ato infracional, vai para o centro de socioeducação, e aí ele tem que retornar para a escola para cumprir a medida socioeducativa pelo SINASE, e a escola não o quer mais. E ele também já não está com uma defasagem da série. Qual é o lugar desse adolescente? Então, tem reflexões que são necessárias, ainda muito prementes, que são necessárias para a gente fazer. A fragilidade do controle social, isso é um eixo também fundamental para entender a educação, que é muito diferente dos nossos conselhos de assistência, de saúde, né? Na educação, por isso os fóruns, Fórum Nacional, Fóruns Estaduais de Educação, Fóruns Municipais, é uma outra lógica que a gente precisa compreender. E os desafios na elaboração, execução e monitoramento do Plano Nacional da Educação, que é decenal. E é este o plano, este que nós temos agora, foi o primeiro, depois de o primeiro que teve uma participação mais efetiva da sociedade brasileira, porque também as conferências nacionais de educação são muito novas, se comparado às conferências de saúde, de assistência social. Então, a discussão do controle social na educação é um elemento novo e que passa pela escola. Lembram do conselho escolar? Toda escola tem que ter participação, gestão democrática. O que é discutir gestão democrática na escola? Bom, nós temos um nó é sempre importante. Um nó, onde estamos nós nessa seara? Então, se a gente olhar a presença e atuação de assistentes sociais e psicólogos, o artigo 61 da LDB define quem são os profissionais da educação. São todos eles vinculados às carreiras do magistério. Mas tem o inciso 3º, que são trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico superior em área pedagógica ou afim. É essa palavra. É aí que nós estamos. Então, a luta dessa coordenação nacional é para, de fato, existir uma interpretação, e fizemos isso, para inserir a Lei 13.935 como indicando profissionais do serviço social e da psicologia como profissionais da educação. Este é o nó. Porque aí o conjunto das outras entidades que fazem a gestão, principalmente do cobertor curto, porque é assim que se diz, né? Não tem recurso porque o cobertor é curto, não tem orçamento. Isto se apresenta em nos manter ou não. Então, o elemento central, do meu ponto de vista, e de muitos seus companheiros e companheiras, é em que medida assistentes sociais e psicólogos são efetivamente profissionais da educação. E somos.
Então, entendemos que essa é uma afirmação importante, porque já estamos na escola, já estamos atuando. Claro que a gente precisa construir um mapa dessa atuação, dessas atribuições, que é o que a gente vem fazendo pelas duas categorias. O Fundeb é um fundo extremamente importante numa política de educação que é uma das mais amplas e sistêmicas e de amplitude, escala. Há que se ter um fundo nacional, que também é um fundo diferente, ele é equalizador, que garanta condições para os mínimos, né, o que se chamava antes de per capita, e agora a referência é o custo aluno, né, então existe uma complexidade na composição do fundo, que é importante, isso daria pelo menos um outro curso, um outro momento de formação, mas de entender a lógica da composição desse fundo e como é que se estabelecem as relações entre estados e municípios e a União. Para além do Fundeb, nós temos um outro fundo importante, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, que garante à escola as condições, dentre elas, de segurança alimentar. Então, vamos lá. É também na escola que nós vamos encontrar as condições básicas, fundamentais de segurança alimentar para muitas crianças e famílias, né? E pasmem, porque acho que essa é uma conquista importante brasileira, que em outros países nós não vamos encontrar. Eu fiz o pós-doutorado lá no México, e era impressionante, indo para os rincões, para os sertões lá do interior de alguns estados mexicanos, quando a gente falava que se tinha garantia de alimentação escolar na escola e transporte escolar, era uma novidade, porque não se tem garantido isso no México. Quem garante o investimento na alimentação e no transporte são as famílias. Então, garantir a matrícula, a permanência do estudante numa escola pública mexicana significa garantir que os pais possam ir lá no comedor, que é o restaurante, né, a cantina, e se rodiziarem para fazer alimentação escolar. Então, essa é uma conquista e que indica e sinaliza uma necessidade e um elemento fundamental de permanência. Então, o Fundeb, ele, do ponto de vista da sua execução, 70% é garantido a manutenção do pessoal, né, dos profissionais da educação, e é aqui que nós gostaríamos de estar, mas ainda não estamos. Nós já estivemos e caímos para os 30%. Então, acho que essa é a luta que nós temos que fazer numa próxima revisão do Fundeb para o devido e necessário reconhecimento como trabalhadores da educação. Bom, mas a escola, porque é esse lugar que nós desejamos estar. A escola também. A escola é o lugar de produção e socialização de conhecimentos. Bom, é na escola, o sentido da escola é produzir e socializar conhecimentos, por onde passamos nós, aprendendo. É claro que a escola também foi formatada por uma intenção capitalista, uma intenção de controlar, supervisionar, num panóptico Foucaultiano, né, do olho que tudo vê, né, do controle, de disciplinar e de amansar trabalhadores e trabalhadoras e seus filhos. Então, é a escola que nos forma para a fábrica, para o trabalho. Mas é na escola que a gente consegue estar aqui, discutindo aspectos fundamentais para a sua transformação. Essa é a perspectiva que nos conduz à garantia de assistentes sociais e psicólogos na educação, como trabalhadoras e trabalhadores. De que a gente provoque também a escola. E aí, quando eu estou dizendo isso, não é para ter a impressão de que na escola não estão companheiras e companheiros de luta. Pelo contrário, quem faz ação sindical sabe que é lá na escola que estão companheiras e companheiros, sindicalistas ou não, que estão questionando essa estrutura. E é nesse lugar que nós vamos encontrar a parceria, a aliança necessária para também contribuir nesse processo de transformação e não de conformação. A escola é resultado da luta histórica das trabalhadoras e trabalhadores, então, contraditoriamente, espaço de reprodução e de emancipação. E a escola
é o lugar da proteção social. Já o é da proteção e da segurança alimentar. E penso que esse seja um conceito importante para que nós reflitamos. Ser um ponto da rede de proteção social. E a tarefa de assistentes sociais e também psicólogos se coloca como elementos, como sujeitos que vão contribuir em tecer essa rede. Como é que a gente tece junto com profissionais do CRAS, do CREAS, das UBSs, dos conselhos tutelares, das organizações que fazem serviços de fortalecimento de vínculo, das organizações diversas, dos sistemas, inclusive, das forças de segurança, que às vezes estão colocados, e são pessoas, mais para reprimir do que para formar, que também foram formados, ou deformados, ou conformados, né, para pensar a escola como um ponto de ataque ou de formação cívico-militar. Então, pensar a escola como rede de proteção social é uma tarefa que se apresenta para nós, profissionais, dessas duas áreas. Bom, e aí, quem vai nos dizer é a própria lei. A lei é curtinha, ela é muito breve, ela tem um artigo com 2 parágrafos. E é fundamental, nesse sentido, vou passar de maneira muito breve, para mim também tem 4 eixos importantes nessa atuação, em pensar a escola como ponto de proteção social nos territórios. Primeiro, entender a escola e o direito da permanência de educandos e educandas naquele espaço. A permanência com qualidade é um eixo fundamental. E aí, para a gente entender a permanência e o seu inverso, que é a não permanência, a evasão, o abandono, ou a exclusão, ou a inclusão excludente, ou a inclusão perversa, porque estamos atendendo o que foi determinado judicialmente para que o adolescente esteja cumprindo a medida na escola. Não o queremos. E aí? Que tipo de inclusão é essa? É uma inclusão efetiva? Não. E se ele for negro ou negra, da periferia, ou se for LGBTQIA+, aí danou. Então, pensar permanência significa olhar para a rede de proteção e contar com as companheiras e companheiros que olham para a escola ainda com muito preconceito, porque a escola não se apresenta à rede quando ela é constituída nos territórios, mais por força da assistência social do que de outras políticas. Fazer rede de proteção intersetorial demanda ação política dos dirigentes municipais, dos secretários, dos gestores também, né? Compreender os índices, os indicadores, porque eles estão nos territórios, todos eles estão lá. Nos sistemas da saúde, no CadÚnico, eles estão no Educacenso. Como é que a gente reúne junto com a companheirada e olha para esses indicadores, né, que estão articulados com as vulnerabilidades de suas famílias, com a questão da saúde? Então, construir diagnósticos de forma participativa, dialogada também, entre rede. A participação da família e da comunidade, né, já previsto pela lei. O currículo e a formação continuada, esse é um eixo importante para nós do serviço social, e muitas vezes incompreendido, porque não passa ainda pela nossa formação inicial, pela nossa graduação. Mas entender quais são as concepções críticas de educação, quais são as outras concepções que estão presentes na escola. Estou terminando, viu, Vânia? E para nós do serviço social, que relação estabelecemos com o projeto ético-político profissional, que é tão caro, construção histórica? Como é que a gente articula isso? E aí fico pensando, né? Acabou. Fico pensando que nas visitas, né, que a gente realiza, nos trabalhos nas comunidades, estou pensando o assistente social da educação, aquele que tem pertencimento, constrói sua identidade na educação e na educação. Está lotado na educação, não foi emprestado da assistência, como psicólogo da saúde. Está lotado. Então, como é que este profissional também articula estas informações, esses conhecimentos, e faz com que seus instrumentos,
seu instrumental técnico, seus relatórios encharquem o currículo. Uma expressão bonita do Paulo Freire, né? Como encharcar os currículos de realidade, aquelas vistas nas famílias, nas reuniões das comunidades, e que nem sempre são percebidas e escutadas pela escola. E, por fim, o nosso pertencimento, né, como assistentes sociais na educação. Como é que a gente desenvolve um olhar na formação nossa, na graduação, na pós-graduação, e como é que a gente estabelece lutas conjuntas com a ação sindical, né, para que a educação pública garanta condições dignas de remuneração, de vinculação via concurso público e de formação continuada. Enfim, tem bastante coisinha, mas eu queria finalizar esperançando Paulo Freire para que a gente possa fazer juntos e juntas e juntos essa tarefa. Muito obrigado. Bom, antes de eu passar a palavra para a deputada, tem uns avisos aqui para nos orientar. Primeiro dizer que o evento, infelizmente, a gente não conseguiu transmitir, né? A internet aqui ela não ajudou, então está sendo gravado e depois nós vamos disponibilizar para todos. Dizer que, para quem não se levantou, desde que chegou, tem um cafezinho, espero que ainda tenha, né? A gente trouxe aí 3 garrafas, cafezinho preto e água. Sugestões de restaurantes. Para quem não conhece aqui o campus, entra nesse estacionamento aqui atrás, descendo lá embaixo no térreo, sai para o estacionamento que fica mais próximo para caminhar, atravessa a faixa e segue em direção à saída da UFSC. Aí atravessa a rótula, do outro lado é o Shopping Trindade. Ali tem várias alternativas de bons restaurantes. O horário de retorno à tarde, então, para a nossa programação da primeira mesa é às 14 horas. Aí pedimos para todos sejam pontuais para que a gente consiga cumprir os horários, porque são 2 mesas na parte da tarde, onde nós vamos colocar aí muitas questões para o nosso debate. Passo, então, agora a palavra para a nossa querida deputada, nossa parceira de longa data. Bom dia, mais uma vez. Quero fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos curtos, estou com vestido floral e um casaco verde em cima, olhos claros, acho que é suficiente, né? Então, eu quero começar falando um pouco quem eu sou aqui, para vocês também compreenderem o meu lugar de fala. Eu presido a Comissão de Educação, Cultura e Desporto da LESC, estou no 4º mandato, já fui vereadora em Chapecó, sou pedagoga com especialização na área da educação especial. Coordeno a frente em defesa do SUAS, né? Nós, inclusive, faremos o lançamento dia 29 de junho aqui, a frente estadual, parlamentar, em defesa do Sistema Único. Também coordeno a economia solidária aqui no nosso estado. A defensoria pública, a luta pelo acesso à justiça também foi uma pauta nossa. Coordeno a Procuradoria da Mulher, nós somos em 40 deputados, 3 deputadas e 2 deputadas da bancada feminina. Uma afirma que prefere estar com os homens, que são a maioria. Também coordeno um grupo de trabalho chamado Escola é Lugar de Ciência. Nós criamos em 2019, antes da pandemia, porque entendemos que é preciso aproximar a pesquisa, o ensino superior da educação básica. E temos tido grandes avanços nesse debate.
discutindo com educadores do ensino superior e da educação básica, também o que é a ciência. Depois veio a pandemia e nós nos deparamos com um presidente da República que negou a ciência. E essa negação da ciência não trouxe apenas conclusões para o grande número de mortos no Brasil, que é 3 vezes maior do que a média mundial se comparada à população. Trouxe outras consequências. Hoje, os pais e mães não levam mais seus filhos para fazer a vacina. Então, doenças que nós tínhamos erradicado, voltou, né? Isso é a negação da ciência e o impacto nas nossas vidas. Também um outro grupo de trabalho que eu coordeno é da Lei 11.645, porque a cultura afro-indígena, quilombola, não é uma responsabilidade do professor de história, é dos profissionais da educação ter isso como um processo de inclusão na educação. Então, eu estou citando aqui algumas coisas para vocês compreenderem de onde eu venho. Mas eu quero começar aqui, antes de falar do Comitê de Segurança e de várias coisas, quero dizer para vocês qual foi a minha experiência mais marcante como professora. Foi quando eu cheguei na escola pública, como ACT, contratada, numa das escolas mais pobres do município de Chapecó, e tinha um menino, na primeira série, que todo dia chegava atrasado. Todo dia. E vocês sabem que ele é saco de pancada. Porque todos os colegas dizem, prof, de novo o Isaías está chegando atrasado. Né? E aí Isaías, para a secretaria. O Isaías era um menino da estatura mais baixa que os demais. Ele cheirava mal. Vou usar um termo aqui, talvez inadequado. Ele fedia. Cabelo sujo. Ninguém queria ficar perto dele. E ele estava no 4º ou 5º ano reprovando. Todo dia chegava atrasado. Eu entrei em desespero, foi a minha primeira turma de alfabetização, e eu pensei no seguinte, ou eu faço alguma coisa pelo Isaías, ou o Isaías vai reprovar mais um ano, e a escola, para ele, vai deixar de ser algo importante. Ele era um menino agressivo, olhavam para ele, ele já ia no soco. Essa característica desse menino tem tudo a ver com o que a gente vai discutir aqui hoje. Qual era o apoio que eu tinha como pedagoga nessa escola? Nenhum. Uma diretora correndo o dia inteiro, porque um professor faltava, a secretária que não saía da secretaria, e um ou outro profissional que ficava lá atendendo o pai e dando suporte. Eu tinha 3 aulas de 45 minutos de educação física. Porque não tinha a lei do piso que a gente tem hoje, que é lá de 2008, nossa conquista. Antes disso, era 3 aulas de educação física de 45 minutos. Pois eu peguei uma aula dessa e fui conhecer a realidade do Isaías. Cheguei depois de muitos labirintos, eu consegui chegar na casa, uma casa de chão batido, não tinha energia elétrica, com uma madeira sobre a outra, tapando todas as frestas que vocês imaginem. Eu bati palmas, saiu uma mulher na outra casa e disse assim, o que a senhora quer? Eu sou prof de um menino aqui, do Isaías, eu quero falar com a mãe, com o pai, né? Daí ela riu e disse, mas ele não tem pai. Disse, como não tem pai? Não, ele tem só mãe. E a mãe dele é ervateira, ela sai de madrugada, boia fria, e ela chega só final da tarde.
Eu já foi um tapa na minha cara, né? Disse, o quê? Mas e quem que cuida do Isaías? Ah, ele tem... o Isaías é o mais velho, tem um menor. Eles se cuidam, se viram. Aí eu consegui abrir a porta da casa e entrei. Quando eu entrei, eu entendi por que o Isaías chegava todo dia atrasado. Ele só acordava quando o sol batia na cara dele numa fresta. E ele saía correndo. E ele chegava na escola sujo, cheirando mal, porque ele não tinha água para tomar banho. E o que a escola fazia? A escola fazia de tudo para ele não ficar nessa escola. Eu conto sempre essa história, porque, para mim, ela foi decisiva. O jeito que o professor se coloca nessa relação. Aquele dia, sabe o que eu fiz, pessoal? Eu cheguei para a diretora e disse o seguinte, tem que ter um chuveiro aqui na escola para esse menino, de água quente. Nós temos que comprar um despertador, ensinar ele, para ele não atrasar. Porque se eu fosse discutir política habitacional, eu ia ficar 10 anos discutindo. Então, o que eu estou contando aqui? É isso, ter o psicólogo, ter o assistente social na escola, é para pegar esse professor que está tapado como eu estava e dizer, espera aí, Luciane, vamos conhecer primeiro a realidade desse menino. Qual é a condição de vida dele? E, inclusive, discutir as estratégias de como a gente faz abordagem. Porque, às vezes, o professor também vem numa realidade, né? Falou muito bem, numa realidade que é igual a Isaías, mas é o pobre com cabeça de rico. A minha vida é assim, todo mundo é assim. Pô, não é, não é. A maioria das pessoas da escola pública passa muita dificuldade, muita. E o professor precisa conhecer essa realidade. Então, o psicólogo, para mim, na escola, ele é para fazer abrir a cabeça do professor, olhar para as coisas, olhar para o mundo, pensar e repensar as metodologias de abordagem. Não é para clinicar. Eu não quero psicólogo para clinicar, para fazer eu pegar uma régua e dizer esse aluno não vai aprender. Eu não quero para isso. Para isso, não precisa ter psicólogo na escola. Não precisa ter. Não precisa ter. Se a gente não aposta na capacidade do ser humano, de que através das oportunidades e das intervenções, ele pode melhorar de vida e pode ser melhor, não tem sentido colocar profissionais a mais na educação, que vão se somar nessa equipe. Então, eu queria primeiro contar essa história para vocês, para dizer que eu acredito muito que a educação ganha com esses profissionais, mas com esses olhares. Temos que garantir esses olhares. E aí a gente entra no debate de tudo que foi falado aqui pelo Wagner e a Ângela, e qual é o papel da educação, para que a gente quer escola. Eu sempre uso um exemplo do que é um campo de concentração nazista. Eu tive em 2019 visitando um. Aquilo lá, gente, foi feito por engenheiro formado nas nossas melhores universidades, por médicos, por enfermeiros, por professores. Então, eu também tenho dúvida qual é o papel da educação. Para que serve a educação? Ela pode servir para um campo de concentração ou ela pode servir para a nossa libertação. Isso é muito forte. E nunca a educação foi tão colocada à prova como agora. Eu abro o celular agora e vejo um ataque numa escola do Paraná. Agora de manhã. 2 crianças mortas.
E eu quero começar falando disso. Nós tivemos o caso de Saudades, nós tivemos o caso de Blumenau, aqui em Santa Catarina. Depois desses 2 episódios aqui no Estado, o que está se aprovando nas câmaras de vereadores é um absurdo. Erguer 30 metros de muro, armar todo mundo até os dentes. Tem uma deputada federal aqui de Santa Catarina que apresentou um projeto de lei para o professor ir com arma na escola. Uma deputada federal de Santa Catarina defende isso. Vocês já imaginaram? O professor vai dar aula de educação física, pega o revólver, põe do ladinho, né? E vai dar aula. O que passa pela cabeça de alguém isso? Depois do que aconteceu aqui no nosso estado, eu estive num município aqui, não vou falar o nome por uma questão de ética, né? O prefeito me disse assim, aqui no mercado, deputada, não tem mais concertina para comprar. Sabe o que é concertina? É aquele arame farpado. Eu queria colocar em todas as escolas, não tem mais. Quando ele falou aquilo, assim, sabe quando tu desanima, assim, tu pensa, para onde que nós estamos indo? Concertina, erguer muro. Então, é diante desse cenário que a gente começou uma discussão na LESC. Num cenário muito difícil, muito duro, porque o campo progressista na Assembleia é muito pequeno. As pessoas votam por diferentes motivos. Infelizmente, no nosso estado, nós temos uma bancada progressista muito pequena e uma bancada, não vou dizer aqui que seja bolsonarista ou neonazista, né? Uns são, outros nem sabem que são. Uns são de direita, outros de centro. Fato é que a solução diante dos 2 ataques é só armar. É só armar. Então, o que a gente fez? Nós criamos um comitê de segurança escolar. E aqui a Vânia sabe, quando saiu a primeira proposta do comitê aqui, eu fiquei assustada porque não estava a psicologia e o serviço social. Aqui tinha todas as forças de segurança, setor empresarial e os gestores educacionais. E eu olhei para isso aqui, fiz contato, né? Disse, nós temos que colocar a psicologia e o serviço social aqui, porque, senão, esse comitê aqui, né, vai ficar muito difícil. Conseguimos avançar, está aqui a psicologia e o serviço social integram esse comitê que discute a segurança escolar. Depois disso, eu apresentei uma proposta para a gente ouvir as regiões, porque o meu medo era, os deputados ficam lá numa sala, iluminados, apresentando seus projetos e programas, com as suas entidades. E quem é que fala? Quem é que vai dizer o que pensa? Aí nós conseguimos aprovar 6 encontros macro-regionais. Por favor, fiquem atentos que nos próximos dias vai ser o da Grande Floripa. Tá? Vocês precisam estar lá discutindo com a gente. E aí essas audiências têm sido reveladoras. Porque a Elisônia estava na de Chapecó, né? Vocês acompanharam também. Começa com arma, 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 termina os estudantes dizendo, nós queremos cultura na escola, nós queremos arte na escola, nós queremos teatro na escola, nós queremos música na escola. Termina os professores dizendo, tem que ter psicólogo para ajudar a gente, tem que ter o serviço social para nos ajudar. Então, nas audiências, nós temos conseguido terminar neste patamar de debate, muito positivo. Né? Eu tenho dito para os deputados, olha, quando a gente abre para ouvir, não é para ouvir com escuta de surdo. A gente tem que ouvir. E ouvir é o seguinte, estão falando, nós temos que colocar aqui na ação que vai resultar nessas discussões todas.
Então, nós criamos 3 grupos de trabalho, tá? Um grupo está discutindo a estrutura física e humana das escolas, que entra aí as equipes completas. O outro grupo é sobre a segurança, protocolos, assim por diante. E o outro grupo são as campanhas educativas e tudo que envolve, né, mais a mídia. Tá? Bom, o que eu posso ainda dizer para vocês? Isso vai até agosto, esse trabalho, e no final de agosto nós vamos apresentar para Santa Catarina um projeto de segurança escolar. O que vai sair vai depender da nossa capacidade de propor, de síntese e de pressão para ser implementado. Bom, sobre a Lei 13.935, no âmbito da ALESC, nós fizemos um seminário virtual, dia 25 de maio de 2021. De lá para cá, o que a gente teve, pessoal? Nós tivemos o ano passado, o primeiro ano da implantação de todo o ensino médio no país, né? Nós tivemos uma pandemia e nós tivemos esses ataques que estão acontecendo. O Ministério da Educação e da Justiça, pela primeira vez, tem trabalhado o tema junto. Inclusive, produziram uma cartilha muito legal. Quem não conhece, acho que vale a pena olhar, que fala do quê? Fala do acolhimento que as escolas têm que ter para dentro, do portão para dentro. Fala de saúde mental. Fala dos programas que as direções, os professores têm que fazer para os alunos serem ouvidos, assumir espaços de liderança, de protagonismo. Então, essa cartilha é muito boa. O ministro da Justiça esteve aqui em Santa Catarina há alguns dias, eu conversei um pouco com ele, e aí o Flávio Dino disse, deputado, eu estou assustada com o que nós estamos encontrando. Na primeira semana, nós colocamos 50 policiais federais só para investigar os crimes de ódio na internet. Na segunda semana, eu tive que colocar 80. Na terceira, eu coloquei 120. O ministro falando de como é que está o submundo da internet. Aqui no Estado, a Polícia Civil está com uma investigação, o Ministério Público, vocês não têm ideia o que está se pegando. Então, isso tem a ver também com o jeito como nos últimos anos se tratou a política brasileira. Tem que falar disso. Porque a rede social virou um campo de ninguém. Qualquer um vira doutor. Acaba com a vida do sujeito. Fake news a torto e direito. E os preconceitos e violências que estão na escola estão na rede social. A gordofobia, a porofobia, a LGBTfobia, o feminicídio, a violência contra a mulher, está tudo aí. Claro que quando tu tem jovens, adolescentes incentivados a só escutar isso e ver isso, se naturaliza. A escola vira um espaço que agrega também. Então, é importante dizer que nós precisamos mexer também, sim, com o debate da rede social. E eu termino dizendo que, diante desse quadro todo, como deputada, nós apresentamos aqui algumas ações. Primeiro, vocês sabem que na segurança escolar, os gestores estão loucos para pegar a grana da educação e usar para a segurança, né? Então, nós fizemos uma nota técnica, eu estive com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, colocando o meu posicionamento. Segurança escolar é a mesma coisa que segurança do prédio da saúde, da prefeitura, é segurança. Investir em saúde não é colocar o vigia na porta do posto de saúde. Isso é segurança. Escola, colocar lá um policial, um vigia, não é fazer educação. Então, nós estamos nesse embate, o Tribunal de Contas está para se posicionar nos próximos dias sobre isso. Também aprovamos uma lei aqui em Santa Catarina do ICMS educacional. Conseguimos fazer a melhor lei do país,
aqui. A gente amarrou indicadores de educação com receber mais grana para o município. Quem aplicar o plano municipal recebe mais. Então, é importante que vocês também olhem, porque acho que é um ganho para nós nesse sentido. Apresentei um projeto de lei para termos a cultura e a arte dentro da escola. O Maranhão é pioneiro nisso, com editais de cultura e arte dentro da escola. Justiça restaurativa, que é a mediação de conflitos também. Tem ações muito legais acontecendo em Santa Catarina. E também apresentamos um projeto de lei que estabelece um cronograma aqui no Estado para que seja cumprido os prazos para termos em todas as escolas estaduais o psicólogo e o assistente social. Tá? Então, eu quero agradecer a oportunidade aqui de estar com vocês e pedir que vocês acompanhem mais a política, porque a gente pode gostar ou não da política, mas ela decide grande parte da nossa vida, e não basta votar, tem que votar e acompanhar, para que a gente tenha a força, a musculatura necessária, mesmo sendo poucos lá dentro, a gente consegue aprovar muita coisa e fazer muita intervenção se a gente estiver junto. Tá bom? Muito obrigada. Então, eu não quis interromper, porque a deputada sempre traz muitas informações e boas notícias, né? Para além das tragédias, né, deputada?